Para mais uma aula e hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre comparação de frações, ok? É um tema que a gente tem que ter bastante atenção, ele é bem, como eu posso dizer, complexo, mas nada que vocês não compreendam a partir de participar da aula, fazer os exercícios e depois estar praticando um pouco também. Não se espantem se a primeira vez que assistir surgir aquela dúvida, travar, não conseguir fazer alguns exercícios, é isso mesmo, ok? A gente vai ter que trabalhar bastante, tirar bastante dúvida nesse conteúdo, ok? Então, vamos observar aqui primeiro algumas figuras que nós temos. Então, eu tenho aqui o primeiro triângulo, ele está inteiro, então eu tenho aqui um inteiro. O segundo triângulo, ele foi dividido em dois triângulos iguais. O terceiro triângulo, observem que ele foi dividido em três partes iguais. O quarto triângulo, ele foi dividido em quatro partes iguais. O quinto triângulo, ele foi dividido em 8 triângulos iguais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou ter aqui 8 triângulos iguais. E o sexto triângulo nós temos que foi dividido em 16 partes iguais. Observem que todos esses 6 triângulos têm o mesmo tamanho, porém foram divididos em pedaços, ok? De tamanhos diferentes cada um. Então, observem que esse 2, esse 3, esse 4, esse 8 e esse 16. Então, o que nós vamos observar agora? Se eu pegar um pedaço desse, ele vai ser maior que um dos pedaços desse aqui. Assim como um pedaço do terceiro vai ser maior que um pedaço do quarto. Um pedaço do oitavo vai ser maior do que um pedaço de 16 avos. Por quê? Enquanto mais partes eu divido o meu triângulo, menores vão ficando as partes. Espero que vocês compreendam isso. Então, observem aqui o seguinte. Neste caso aqui, ó, eu não pintei, eu tinha uma parte só inteira, então eu tenho um inteiro. Nessa segunda parte, observem que eu pintei uma parte de 2, então eu tenho a fração meio. Neste caso aqui, eu tenho a fração 1 parte de 3, então eu tenho a fração 1 terço. Aqui eu pintei uma parte de 4, então eu tenho a fração 1 quarto. Aqui eu pintei uma parte, então eu vou ter 1 oitavo. Aqui nós pintamos uma parte, então nós vamos ter 1 16 avos. Lembrando que o denominador, que é o número que fica embaixo, é o número total de partes. E o numerador, que é o número de cima, são as partes que foram pintadas. Aí nós vamos observar que o inteiro é maior do que o meio é maior do que um terço é maior do que um quarto é maior do que um oitavo e um oitavo é maior do que um 16 avos. Ok? Porque vamos imaginar que isso aqui fosse 3... Vamos pegar aqui um bolo. Vamos imaginar que eu tenho aqui 6 pedaços de bolos, ok? E o primeiro aqui eu dividi em duas partes. Então, esse comeu uma parte de 2. Já o último, ele comeu uma parte de 16. Então, é muito nítido para nós observarmos aqui na figura que essa parte aqui, esse 1, é maior do que esse 1 aqui. Porque olha o tamanhinho dessa parte de 1,16. Olha o tamanho da parte de 1 sobre 2. Então, aqui a gente já consegue fazer uma comparação. Se eu fosse pensar quem que comeu mais, então eu vou observar que se fosse um bolo, por exemplo, o que comeu a metade desse é bem maior do que quem comeu uma parte desse aqui, que é um 16 avos. Então, analisando os triângulos e suas frações, podemos concluir que vamos usar o símbolo de menor, colocar aqui as frações em ordem crescente. Então, o meu pedaço, primeiro lá, uma parte de 16 avos é menor do que uma parte de 8 avos. E um 8 avos, um 16 avos é menor do que um oitavo, não tem avos aqui. E um oitavo é menor do que um quarto é menor do que um terço é menor do que 1 sobre 2 e 1 sobre 2 é menor do que o inteiro. Então, observem que o símbolo aqui de menor, ele está apontando para a minha esquerda, porque ele está dizendo, ó, o número da esquerda é menor que o número que vai estar à sua direita. Isto é, quanto mais divisões você fizer na figura original, menor será a fração. Então, quanto mais partes eu divido, menor vai ser.
Vamos imaginar aqui agora usando o símbolo de maior. O símbolo maior está dizendo aqui, ó, voltado para a direita. Então, observem que o 1 ele é maior que o seu número que está à direita, ó, meio. O meio é maior do que 1/3. 1/3 é maior do que 1/4. Uma parte de 4, no caso 1/4, é maior que uma parte de 8. Uma parte de 8 é maior do que uma parte de 16. E isso fica bem claro para nós lá na figura. Vamos voltar aqui para vocês verem, ó. 1/2 ele é maior do que 1/2. 1/2 é maior do que 1/3. 1/3 é maior do que 1/4. 1/4 é maior do que 1/8. E 1/8 é maior do que 1/16. Então, observem que nós vamos ter nessa forma usando o símbolo de maior. Então, conforme demonstrou para vocês, nós temos então aqui, ó, 1/2 é maior do que meio, meio é maior do que 1/3, 1/3 é maior do que 1/4, 1/4 é maior que 1/8 e 1/8 é maior do que 1/16. Então, espero que tenha ficado bem claro isso para vocês, ok? Mas qualquer dúvida, podem estar procurando aí para que a gente possa estar ajudando a vocês compreenderem melhor. Uma outra forma de comparar frações é reescrever o valor dando forma fracionária com o mesmo denominador. Então, vamos pensar aqui um pouquinho, porque aqui vocês vão observar que eu tenho os denominadores diferentes, ó. 1/16, 1/8, 1/4, 1/3 e 1/2. Vamos agora encontrar as chamadas frações equivalentes, que nós estudamos nas aulas anteriores. Então, vamos pegar aqui por um exemplo, ó. Quem é maior, uma parte de 2 ou uma parte de 3? Então, nós já vimos no exercício anterior, no exemplo anterior, que meio vai ser maior do que 1/3. Porque se eu peguei um inteiro e dividi em duas partes, e o mesmo inteiro eu dividi em 3 partes, quer dizer, a parte do meio aqui é maior que uma parte de 1/3. Mas isso, sem o desenho, muitas vezes fica um pouquinho mais complexo da gente estar acompanhando. Principalmente aí para vocês, alunos do 6º ano. Então, o que nós vamos observar? Encontrar as frações equivalentes. Então, o que é eu encontrar as frações equivalentes? Então, eu vou pegar primeiro aqui, ó, a fração meio, e eu tenho aqui a fração 1/3. Quem são as frações equivalentes de meio? Então, eu vou multiplicar tanto 1 quanto 2 aqui, ó, por 2. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu sei que meio é igual a 2/4. Agora, eu vou multiplicar 1 por 3. Ó. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 3, 6. Então, encontrei que 3/6 é uma fração equivalente a meio. Ah, vou encontrar mais uma. Então, eu vou multiplicar 1 por 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, uma fração 4/8 é equivalente a meio. Vou encontrar mais uma, 5/10. Então, eu vou multiplicar 1 por 5. 1 vezes 5, 5, no caso. 2 vezes 5, 10. Então, eu vou observar aqui que as frações meio, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 são as chamadas frações equivalentes, possuem a mesma valor. Observem que aqui o 1 é a metade de 2, o 2 é a metade de 4, o 3 é a metade de 6, o 4 é a metade de 8 e o 5 é a metade de 10. Então, em todos esses casos, eu estou utilizando a metade do inteiro, ok? E o inteiro seria uma peça do mesmo tamanho aí em todos os casos. Agora, eu vou encontrar a fração equivalente a 1/3. Então, eu vou multiplicar primeiro por 2. Para você encontrar a fração equivalente, sempre você tem que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador, aqui no caso 3, pelo mesmo número. Então, eu vou multiplicar 1 por 2. Ó. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Depois eu multiplico por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 4, ou melhor, 5 vezes 1, 5, ó, tá aqui. 5 vezes 3, 15.
Então, as frações 1/3, 2/6, 3/9, 4/12, 5/15 são chamadas de frações equivalentes, possuem o mesmo valor. Observem que o 1 é a terça parte do 3, o 2 é a terça parte do 6, o 3 é a terça parte do 9, o 12 é o 4 é a terça parte de 12, o 5 é a terça parte de 15. Então, se eu dividir o 15 em 3 partes, cada parte vai ter 5. Se eu dividir o 12 em 3 partes, cada parte vai ter 4. Se eu dividir o 9 em 3 partes, cada parte vai ter 3. Ok? Então, eu vou estar dividindo aqui, por exemplo, pegando 3 partes aqui, ok? Esse 3 vai equivaler a 1/3 de 9. Então, observem que as frações que eu tenho aqui, ó, 3/6 e a fração 2/6 têm o mesmo denominador. Ó. Eu encontrei aqui a fração com o mesmo denominador. Então, observem que a minha fração aqui, ó, 3/6 e a minha fração 2/6, elas possuem o mesmo denominador. Então, como elas possuem o mesmo denominador, ó, o denominador 6, fica mais fácil eu comparar. E aí, o que eu vou pensar? Ó? Eu tenho uma pizza e dividi em 6 pedaços. Ok? Em uma delas, eu comi 3. Na outra, eu comi 2. Ok? Então, qual das duas sendo as duas do mesmo tamanho, qual delas que eu comi mais? A que eu comi 3 partes de 6. Então, se eu comi 3 partes de 6, ela vai ser maior a que eu comi 2 partes de 6. Ou seja, 3/6 é maior do que 2/6. Então, nós vamos ter que meio é maior do que 1/3. Ou seja, uma parte de 2 é maior do que uma parte de 3. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Então, o primeiro passo, quando os denominadores são diferentes, é eu encontrar as frações equivalentes até que eu consiga encontrar uma fração equivalente a meio e uma fração equivalente a 1/3 que tenham o mesmo denominador. Isso vai facilitar para que eu possa comparar, porque quando os denominadores são iguais, se eu comi 3 partes de 6, logo eu comi mais do que se eu tivesse comido 2 partes de 6, ok? Vamos pegar aqui um segundo problema agora, uma problema aí do dia a dia. Então, nós temos aqui, ó, a professora de língua portuguesa de Mateus, Roberta e Tamires, pediu que eles lessem um livro para avaliação bimestral. Passado 10 dias, Mateus havia lido 5/12 do livro, Roberta 7/20 e Tamires 6/15. Qual dos três leu mais páginas? Então, eu quero saber aqui, os três pegaram um livro igual, ok? Então, e eles começaram a fazer a leitura, ou seja, esse livro teria a mesma quantidade de página. Nós vamos observar aqui que o Mateus ele leu 5/12, a Roberta 7/20 e a Tamires 6/15. Eu quero saber qual dos três leu o maior número de páginas. Para saber isso, eu vou tentar transformar os 5/12, os 7/20 e os 6/15 em frações com denominadores iguais, ok? Então, é como se eu encontrasse um múltiplo comum aqui, ok? De 12, 15 e 20. Então, o que nós vamos observar? Ó? Primeiro, eu vou pegar a fração 5/12 e vou encontrar as suas frações equivalentes. Então, eu vou fazer 5 vezes 2, 10, 12 vezes 2, 24, 12 vezes 3, 36, 5 vezes 3, 15, 12 vezes 4, 48, 5 vezes 4, 20, 12 vezes 5, 60, 5 vezes 5, 25. Então, cheguei aqui na fração equivalente 25 sobre 60. Ok? Então, eu tenho 25 sobre 60 avos. Aqui eu vou pegar 7/20, que é a quantidade da Roberta, e vou encontrar frações equivalentes. Primeiro, eu multiplico por 2, 14. 20 vezes 2, 40. 7
vezes 3, 21. 20 vezes 3, 60. 7 vezes 4, 28. 20 vezes 4, 80. 7 vezes 5, 35. 20 vezes 5, 100. Observem que eu já encontrei aqui, ó, 25 sessentavos e 21 sessentavos. Então, eu já tenho aqui duas frações com denominadores iguais. Agora, eu vou pegar o que a Tamires leu, que é 6 quinzeavos, e encontrar as frações equivalentes. Então, eu vou começar multiplicando primeiro por 2. 6 vezes 2, 12. 15 vezes 2, 30. 6 vezes 2, ou melhor, 6 vezes 3, 18. 15 vezes 3, 45. 6 vezes 4, 24. 15 vezes 4, 60. 6 vezes 5, 30. 15 vezes 5, 75. Então, observem aqui o seguinte, eu encontrei agora as frações 25 sessentavos, 21 sessentavos e 24 sessentavos. Então, o que nós vamos observar? Que o livro de 60 páginas, nós vamos observar que o Mateus leu 25. A Roberta, de 60 páginas, ela leu 21. A Tamires, de 60 páginas, leu 24. Aqui agora eu consigo ter uma ideia muito mais prática de quem que leu mais. Então, que conclusão nós podemos chegar aqui? Que o Mateus foi o que mais leu, porque ele leu 25 páginas de 60. Ok? A Roberta leu 21 páginas de 60 e a Tamires 24 páginas de 60. Então, aí aqui nós vamos chegar à conclusão de quem que conseguiu ler o maior número de páginas. E como que nós chegamos à conclusão? Encontrando as frações com denominadores iguais. Isso facilitou um pouquinho a nossa vida. E como que eu vou encontrar essas frações? Utilizando o método de encontrar as frações equivalentes. Porque eu tenho que a fração 5 dozeavos é a mesma fração que 10 24avos. Porém, 5 dozeavos é uma fração irredutível e 10 24avos é uma fração que eu posso reduzir e chegando a 5 sobre 12, que é o que nós vimos na parte de simplificação de frações, ok? Depois eu vou passar para vocês mais alguns exemplos aí. Eu espero que vocês tenham compreendido. Dê uma olhadinha também no material de vocês aí. Tentem fazer as atividades propostas para que assim vocês possam compreender melhor, ok? Até a próxima aula e bons estudos aí para vocês.